Agora eu queria que tu falasse um pouco até de uma outra coisa que o Dudu falou, até que repercutiu até um pouco mais, que foi em 2018 você como vice-presidente, né? Você era vice-presidente, mas ele falou que em um determinado momento, quando o Marcos Paquetá era treinador, alguns jogadores acabaram procurando ele para uma possível fritura do técnico, né? É, queria saber se alguém procurou, algum jogador procurou a diretoria para manifestar alguma coisa, se vocês estavam cientes disso, como é que é, aconteceu isso? Olha, essa questão do o cargo de vice-presidente geral, ele é fundamentalmente o substituto, o vice-presidente geral é o substituto do presidente. Ele participa das coisas a partir do momento que o presidente faculta a ele essa participação. Eu, na minha gestão, sempre procurei facultar ao Nelson essa participação. Nessa gestão agora não é o caso. Então, muita coisa eu não participo. E a grande maioria das coisas eu não participo. E nesse caso da contratação do Paquetá, não. Houve uma reunião da qual eu participei e eu fui contrário à contratação do Paquetá. Tinha certeza que o Paquetá não tinha a menor condição, não tinha nada a ver com o Botafogo. A única semelhança que havia entre Paquetá e o Botafogo era o fato de serem praias, mais nada. E mais uma decisão equivocada do Anderson Barros, que eu tinha dito já ao Gustavo Noronha que ia causar grandes prejuízos ao Botafogo e fez péssimos negócios na passagem dele, mas que insistiram, infelizmente, em mantê-lo. Então, não sei se procuraram o Gustavo, mas realmente o Paquetá foi uma triste decisão. Para ambos e com módulos diferenciados, com campos para a base e campos para o profissional. Tem como você falar um pouquinho sobre que pé a construtora soltou fotos esses dias das obras do CT, né? Você pode falar um pouquinho que pé estão essas obras, se o Botafogo já tem algum planejamento em termos de data? Isso é importante a gente frisar essa situação, porque ao contrário do que pessoas aí, certamente mal intencionadas, porque pessoas de dentro do clube sabem o que aconteceu. No final da nossa gestão, num gesto aí de muita dedicação, muito desprendimento ao Botafogo, os irmãos Walter e João Moreira Salles, eles decidiram fazer uma operação em que separariam um dinheiro para o Botafogo adquirir um terreno e transformar esse terreno num centro de treinamento para as divisões de base e para o seu futebol. É claro que a prioridade do Botafogo nisso é a base, né? É formar jovens. Eventualmente, o futebol profissional vai treinar lá, mas você sabe, todos nós sabemos que nós temos uma estrutura muito boa para o futebol profissional no estádio Newton Santos. Nós temos lá o campo anexo, o campo principal, todo o equipamento de ginástica, todos os equipamentos de primeira linha, que nós, inclusive, reforçamos aí, termografia, toda a parte de fisiologia, enfim, tudo do futebol vai continuar no estádio Newton Santos. Então, eventualmente, você vai ter uma presença dos profissionais lá, mas o foco dos profissionais continuará sendo o estádio Newton Santos, até porque campo de jogo, presença, proximidade ali de facilidade de acesso também, enfim, tudo deve continuar ali no estádio Newton Santos. E os garotos, esses sim, 7 campos, estádio, centro de treinamento ainda Lonier, o nome ainda não tá definido,
e o que se espera é que ali concentre todas as atividades da base que hoje estão espalhadas aí pelo estádio Caio Martins. Ainda não está decidido também o que será feito com o estádio Caio Martins, e lá em Niterói também, que também deverá de ser utilizado. Então, os irmãos Moreira Salles abriram um crédito para o Botafogo para a aquisição do Centro Lonier. Esse crédito foi retido na mão deles. Esse dinheiro não foi repassado ao Botafogo, até porque toda a análise da documentação, toda a avaliação do espaço, todo o aspecto jurídico foi feito por advogados indicados pelos irmãos Moreira Salles, que só liberaram o dinheiro diretamente para os vendedores e no escritório dos advogados deles. Nada passou pelo Botafogo. O local foi escolhido pelos irmãos Moreira Salles. Botafogo não indicou nada. Botafogo não pagou comissão nenhuma a ninguém. Botafogo não viu um centavo deste dinheiro. Não passou pelo caixa do Botafogo um centavo desse dinheiro. Tudo pago direto pelos irmãos Moreira Salles. E os irmãos Moreira Salles abriram um outro crédito de 5 milhões de reais para a realização de obras de adaptação desse centro, que era o Centro Lonier, para melhorias a serem realizadas no centro de treinamento. Esses 5 milhões de reais também permaneceram nos irmãos Moreira Salles. À medida em que as obras são realizadas, eles vão liberando e pagando diretamente a quem faz as obras. Então, esse dinheiro que sobraram, de fato, 4 milhões e 300, porque as obras a aquisição saiu por 25 milhões e 700, alguma coisa assim, já estão praticamente na sua etapa final. A parte do Botafogo está um pouco comprometida em termos de indisponibilidade de valores ainda para novos investimentos, e está se negociando com os irmãos um novo aporte para que essas obras possam vir a ser concluídas no menor prazo possível, porém seguindo o mesmo modelo. Tá? A propriedade do terreno, o terreno é inalienável, ele não pode ser penhorado, ele não pode ser negociado, não pode ser vendido, não pode ser usado em nenhuma transação pelo Botafogo. Esse terreno está garantido para utilização pela base do Botafogo. A ideia ali é ter uma grande formação de atletas, e, inclusive, é um dos fatores de grande atratividade na operação da SA, porque o futuro se vê realmente como a grande motivação é se formar jogadores. Hoje em dia, não adianta você mais buscar contratar jogadores de 30, 32 anos, quando você tem que formar esses garotos, além da função social extremamente importante que se espera que o governo venha a reconhecer isso, que a função dos clubes é uma função muito importante, a função social dos clubes é muito importante, a partir do momento que você dá a essas crianças uma oportunidade de ascensão social, uma oportunidade de uma boa formação, uma oportunidade de um crescimento familiar, um crescimento profissional, enfim, e tira muitas crianças dessa de uma situação de quase miséria, né? Dos nomes, existem algumas tendências. É claro que uma que ganhou força nos últimos tempos aí é que realmente se o clube faça uma consulta inicialmente aos irmãos Moreira Salles, não para colocar no nome deles, porque eles já manifestaram pessoalmente que não gostariam de uma homenagem pessoal, de uma auto-homenagem, mas se eles teriam algum nome para indicar, para que eles sugerissem, que eu acho que seria também muito justo
que eles tivessem essa prioridade. Do contrário, existem muitos nomes aí na história do Botafogo que podem vir a brilhantar o CT.